Obrigado, Beg. Agora a chapa contra a corrente tem 6 minutos para fazer sua apresentação inicial. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme. 6 minutos, tá? Nós somos a chapa contra a corrente, é uma chapa organizada por estudantes independentes, estudantes que militam no agrupamento Juventude às Ruas. Foi uma chapa que fundamentalmente se construiu a partir do processo de mobilização, que se construiu dentro da greve. E aí acho que assim, esse debate deve servir para a gente poder testar, para a gente poder ver quais são as posições políticas de cada chapa, né? O que cada chapa defende politicamente, e não simplesmente aquilo que cada chapa acha que vai conseguir ano que vem, mas sim por aquilo que vale lutar. E aí, nesse sentido, eu queria apresentar um pouco sobre as nossas visões políticas, né? A gente parte de uma avaliação de que 2014, por exemplo, vai ser um ano onde vai ter uma mobilização gigantesca da juventude, tão grande quanto, ou talvez até maior do que a mobilização da juventude protagonizou em junho. Devido especificamente pelo fato de que vai ter, ano que vem, a Copa do Mundo, e, na verdade, a juventude vai protagonizar necessariamente, vai para as ruas levantando as suas pautas, né? Que nem em junho aconteceu, mas dessa vez muito mais forte. E aí, nesse sentido, a questão da educação, por exemplo, em detrimento dos investimentos que foram feitos para a construção de grandes obras faraônicas para a Copa do Mundo, ou então a questão das remoções de diversas famílias para poder construir os estádios, a gente acha que, na verdade, a questão da educação pública não está descolada disso. Muito pelo contrário, na verdade. Em junho, se a gente viu milhares de pessoas levantando aqueles cartazes querendo uma educação padrão FIFA, a gente acha que em 2014 os estudantes da Letras podem sim protagonizar um levante nesse sentido. E aí, nesse sentido, a gente precisa de um centro acadêmico que prepare os estudantes para 2014, não só com relação à Copa do Mundo, mas também com outras coisas. Como, por exemplo, a questão que vai ter o Encontro Nacional dos Estudantes de Letras e o centro acadêmico está preparado para isso. E aí, nesse sentido, a gente acha que o centro acadêmico tem que preparar os estudantes e organizar a luta dos estudantes com pautas que não sejam simplesmente dos estudantes para os estudantes, ou seja, que não sejam simplesmente pautas corporativistas que de certa forma extrapolem, por exemplo, o que foram algumas pautas que foram colocadas durante a greve, como, por exemplo, a questão de diretos para reitor, que muito pouco dialoga com aqueles que estão lá fora, que na verdade queriam estar aqui dentro da universidade, mas que não podem entrar por causa do fim do vestibular. E aí, nesse sentido, a gente quer discutir com os estudantes, organizar a luta deles, fazendo com que os estudantes entendam, por exemplo, de que a falta de investimento que existe dentro da Letras, que é o segundo menor investimento dentro da universidade mais elitista do mundo, do Brasil, na verdade, está a serviço de um projeto de educação. Que, na verdade, com a falta de espaços estudantis que a gente historicamente luta e que ano que vem tem que estar na luta e o cara tem que organizar, é uma expressão disso. Ou então que a falta de sala de aulas é uma expressão da falta de investimento aqui dentro da USP, dentro da Letras. E aí, nesse sentido, a gente quer dialogar com os estudantes, fazer com que tentar mobilizar os estudantes em 2014 para poder fazer as suas reivindicações, mas que essas reivindicações estejam ligadas com as reivindicações de fora. Com as reivindicações que foram levantadas em junho e que vão ser levantadas nas ruas mais novamente em 2014. Por isso que a gente tem, por exemplo, como um dos eixos principais da nossa chapa, a questão das cotas proporcionais ao número de negros do Estado, mas sabendo que as cotas proporcionais ao número de negros do Estado não é o suficiente para poder botar a população negra dentro da universidade, para poder fazer com que haja mais negros estudando letras, para poder se formar enquanto professores. Mas a gente tem uma defesa intransigente dessa pauta. E é por isso que também a gente quer ir além, discutir com os estudantes a questão do fim do vestibular, discutir com os estudantes a questão da estatização das universidades privadas, para acabar de vez com a divisão entre aquele que paga a universidade e aquele que não paga. E aí, nesse sentido, por exemplo, dialogar também com os trabalhadores dentro da universidade. Dialogar com os trabalhadores terceirizados, que só entram na universidade para limpar nosso chão, falar para eles que, na verdade, o fim do vestibular e a estatização das universidades privadas garante que o filho dele possa entrar dentro da sala de aula. Mas por isso que não está associado das pautas específicas do curso. Porque enquanto não tiver sala de aula, enquanto não tiver professor, o filho dele não vai poder estudar. Por isso que a gente defende, por exemplo, a efetivação imediata dos trabalhadores terceirizados, sem a necessidade de concurso público. Para a gente poder unificar as nossas lutas dos estudantes aqui da USP com as lutas dos trabalhadores também. Por isso também a gente tem um apoio grande à chapa que está se candidatando ao Sintusp, por exemplo. Para a gente sair do corporativismo estudantil, que historicamente é levantado pelas direções do movimento estudantil, que hoje se expressam na chapa, vem para o CAEL, e fazer um movimento estudantil que se ligue com as demandas de fora. A Jéssica vai falar um pouco agora sobre outras coisas. Só retomando um ponto do que ele colocou, que como que a precarização que a gente vê na Letras, falta de professor,
Para um aluno que não atende nem um décimo na demanda, porque são 6 mil alunos, 30 computadores que nunca tem impressão, falta de espaço estudantil, falta de sala de aula, a precarização do trabalho na universidade, como que isso tudo se liga com o projeto de educação de conjunto que a gente tem no nosso estado, que a gente tem no nosso país, porque na Letras é o curso que tem menos investimento, que tem maior número de alunos, mas aqui vai se formar professores, que vão para a escola pública e vão achar que todos os problemas que a gente tinha aqui não eram nada, porque é muito mais precária a situação que a gente vai encontrar lá. Então, o papel do centro acadêmico é conseguir debater com cada estudante para fazer com que ele seja sujeito da transformação da sua universidade, entendendo que isso só é possível transformando o projeto de educação que a gente tem no nosso país. Que para a gente tenha professores formados com qualidade na universidade, a gente tem que querer que a educação pública também tenha qualidade. Agora tem um outro debate que eu queria colocar, que é em relação ao papel do CAEL em tudo isso. É claro que aqui na Letras, a gente tem várias demandas dos estudantes, que a gente enfrenta todo dia, é um curso onde a gente discute tanto arte, literatura, não tem nenhum incentivo da academia para produção artística, para produção de teatro, por exemplo, produção literária. O centro acadêmico tem que ser uma ferramenta do estudante para isso. Não apenas que a gente faça isso, mas que cada estudante reconheça, que mande as suas iniciativas, que apresente as suas iniciativas, que o CAEL tem que apoiar e ajudar cada estudante a construir as suas iniciativas do curso. Para isso, quando a gente fala que o CAEL tem que ser de todos os estudantes, não é uma questão abstrata, tem que ser de todos. Se várias chapas estão concorrendo aqui hoje, tem 3 chapas concorrendo, cada estudante que votar nessas eleições tem que ter a sua posição representada no centro acadêmico. Isso é uma gestão que seja democrática, que seja uma gestão proporcional, que todas as posições que existem no curso se expressem no CAEL, para que possa ser muito mais plural, para que possa de fato representar todos os estudantes que querem se mobilizar politicamente e querem mudar a realidade do seu cotidiano. Bom, é isso.